O nosso próximo distúrbio do crescimento é a metaplasia. O que é a metaplasia? Então, ela é uma alteração que consiste na substituição de um tecido epitelial por outro tipo de tecido, também provavelmente epitelial. Tá? Então, a metaplasia ela é uma resposta adaptativa em que um tecido sensível a um estímulo nocivo é substituído por outro que suporte esse estímulo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um tecido que fisiologicamente ele está lá no organismo e ele suporta as nossas ações do nosso metabolismo normalmente. Só que por um motivo, aquele organismo ele troca, aquele tecido ele começa a receber outro estímulo e daí ele não resiste àquele estímulo nocivo. Então o que o organismo faz? Ele substitui aquele tecido mais sensível por um tecido mais resistente. Querem um exemplo clássico? O epitélio da traqueia, ele é esse epitélio colunar aqui, tá? Então, ele suporta a nossa respiração, a nossa inalação do ar normal, e ele é responsável por produzir muco, por tirar as sujidades do ar, para entrar no pulmão, enfim, e ele desempenha muito bem o papel. Quando um indivíduo começa a ser tabagista, nós temos uma agressão. Então, esse tecido colunar da traqueia, ele é sensível, então ele começa a não suportar o estímulo da inalação da fumaça do cigarro. Então, esse tecido colunar, ele deixa de existir e passa a existir um tecido estratificado, um tecido mais resistente que consegue resistir à inalação da fumaça do cigarro. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Nós temos um tecido que resiste mais, só que esse tecido não desempenha a função do tecido anterior. Então, nós temos uma atividade dupla aí, tá? Então, por isso que a gente fala que a metaplasia é a substituição de um tecido por outro tecido, tá? Que é uma resposta adaptativa. E a principal metaplasia que nós temos é a epitelial do tipo escamosa. O que isso quer dizer? Que nós temos a substituição de um tecido, normalmente é quando ele tem uma única camada de células, por um tecido escamoso. Escamoso quer dizer que tem várias camadas, vários estratos. Por isso que é metaplasia escamosa. Tu tira o tecido anterior e bota um outro tecido com várias camadas de células, tá? Epitélio escamoso. Qual que é o problema da metaplasia? Que se ela for muito crônica, ela pode predispor a neoplasias, ou seja, a cânceres. Um exemplo de metaplasia que nós temos aqui. Nós temos o nosso esôfago normal e nós temos o nosso estômago. O esôfago tem um tipo de epitélio, um tipo de revestimento, e o estômago tem outro tipo de revestimento. Tá? O revestimento do estômago, ele tem células que produzem bastante muco capaz de resistir ao pH ácido. O pH do estômago é 1, pH 2, pH 3, é um pH muito ácido. Então, ele está preparado para resistir a essa acidez extrema. O esôfago não tem essa capacidade de resistir ao pH. Por isso existe um músculo chamado cárdia, que ele impede o refluxo do conteúdo estomacal para o conteúdo esofágico. Quando nós temos o esôfago de Barré, o que acontece? O paciente ele tem refluxos constantes. Tá? Então, o conteúdo estomacal, ele constantemente reflui para o esôfago. Então, esse estímulo ácido, do pH ácido no esôfago, vai fazer com que ocorra uma adaptação do esôfago e ele passe a possuir um epitélio semelhante ao epitélio do estômago. Então, isso é o esôfago de Barré. Tá? Devido a estímulo excessivo de ácido no esôfago, ele começa a ter um pH igual começa a ter um epitélio igual ao epitélio
do estômago. O que acontece? Qual que é o mecanismo da metaplasia, então? Nós temos células que produzem o nosso epitélio normal, que estão sempre repovoando os nossos epitélios. São células-tronco que repovoam os epitélios. Quando nós temos uma metaplasia, nós vamos ter uma reprogramação, vejam o perigo disso, uma reprogramação das células-tronco. Então, uma célula-tronco que produzia um epitélio colunar, que nem eu mostrei para vocês aqui, essa célula-tronco vai ter que começar a produzir um epitélio escamoso, ou seja, ela sofre uma reprogramação, tá? Isso é um perigo, tá? Quem que induz essa reprogramação? Então, vários sinais, citocinas, fator de crescimento, mediadores inflamatórios, tudo isso vai produzir uma reprogramação dessas células-tronco. Tá? Então, primeiro, tu tem um processo irritativo, um processo inflamatório daquele tecido, vai gerar citocinas, mediadores inflamatórios, e com o tempo, então, essas citocinas, esses mediadores inflamatórios vão fazer a reprogramação das células-tronco. Tá? Então, ó, em princípio, a metaplasia resulta de irritações persistentes que levam ao surgimento de um tecido mais resistente. E a metaplasia é, sim, também um processo reversível. Se a gente tirar o fator que está causando, por exemplo, um tabagista, o que vai acontecer? Com o tempo, aquele epitélio que era escamoso, durante o período de tabagismo, ele vai voltar a ser colunar, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de metaplasia, né? O esôfago de Barré, que já expliquei para vocês, que o esôfago ele adquire um epitélio semelhante ao epitélio gástrico. Muitas vezes ele adquire um epitélio semelhante ao epitélio intestinal. Na bexiga, nós temos o aparecimento de epitélio escamoso, então a bexiga ela troca o epitélio dela, que era o epitélio de transição, por um epitélio escamoso, quando essa bexiga tem cálculos. Então, tu pensa que uma bexiga tem um monte de pedrinha se agredindo aquela parte interna da bexiga. Nós temos uma agressão intensa, vários cálculos lá dentro agredindo aquela bexiga. Então, ela vai ter que substituir o epitélio dela por um mais resistente, que é o epitélio escamoso. As vias aéreas, aparecimento de epitélio escamoso devido ao tabagismo, já falei para vocês. E no colo uterino nós temos o aparecimento de epitélio escamoso devido a agentes químicos e também principalmente a vírus, né? Então, tem algumas porções do colo uterino que elas são colunares, tá? E devido a alguma agressão, ela começa a apresentar um epitélio escamoso. Tá? Principalmente quando nós temos uma infecção por HPV. E isso pode predispor ao desenvolvimento de cânceres.